Pedi que nós cantássemos esses dois cânticos, porque é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite, baseado no texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta mesma narrativa se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, com a seguinte narrativa: Aconteceu que num daqueles dias, entrando ele em um barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende? E lhe obedecem. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. E ainda no Evangelho segundo Mateus, o mesmo episódio é narrado da seguinte maneira: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, por meio do Teu Espírito Santo, que sejamos iluminados, a fim de que entendamos o conteúdo profundo da Tua Palavra e sejamos edificados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria destacar a respeito deste texto que nós lemos, baseado no Evangelho de Marcos, neste episódio tão conhecido de todos nós, quando Jesus dormia no barco que enfrenta uma tempestade. Eles estavam, durante todo um dia, Jesus pregando, e as multidões o cercavam, a tal ponto de que ele se afastou das terras e subiu a um barco, e do barco, à margem do mar da Galileia, passava a ensinar aquelas pessoas. E já no final do dia, sendo já tarde, Jesus, muito cansado, pede que os discípulos o retirem dali pelo barco, e assim o fazem. O mar da Galileia, ou também conhecido como o Lago de Genezaré, não era um lago tão pequeno quanto nós muitas vezes imaginamos, como nós muitas vezes criamos a imagem daqueles livros de histórias infantis. Não. O Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, tinha aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e pelo menos 11 quilômetros de largura de extensão.
Então era uma porção considerável de água em que eles haveriam de atravessar, aproximadamente a distância de Salvador à ilha de Veracruz, a Bom Despacho. Então não era um trecho tão curto, não era uma viagem tão rápida, e já era tarde. Diz a narrativa então que eles subiram no barco e os discípulos o levaram assim como ele estava, enquanto outros barcos o seguiam. E então, como nós vimos na narrativa de Marcos, repentinamente sobreveio um grande temporal de vento, algo que era muito comum naquela região também. O Mar da Galileia é situado ao norte do Vale do Rio Jordão, lá na parte de cima do mapa de Israel. Depois, por curiosidade, pesquise e você vai encontrar lá no alto, no topo do mapa, o Mar da Galileia, onde tem ali Galileia, Cafarnaum e Gadara. Ora, mais acima se encontra o Monte Hermon, 3.000 metros de altitude. E o Mar da Galileia se encontra em uma região de vales e depressão, e que fica em um nível abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, esses ventos gelados que vinham da direção do Monte Hermon precipitavam ventanias muito fortes, e pela topografia e pelo relevo da região, propiciavam costumeiramente esses temporais de vento, que mexiam com as águas, se tornando uma travessia perigosa. E exatamente naquele momento, após um período cansativo, em que Jesus deitou-se no barco e logo adormeceu, uma dessas tempestades acometeu aquela pequena embarcação. Ali naquele barco se encontravam os discípulos de Jesus somente. Dentre eles, muitos que eram homens experimentados no mar. Eram pescadores por profissão. Pessoas que não somente conheciam o Mar da Galileia, mas que tinham toda a vivência e experiência com aquelas intempéries costumeiras daquele lugar. Eles eram homens experimentados. Nós podemos inferir isto, inclusive do texto que nós lemos aqui, quando Jesus veio caminhando por sobre as águas, em alta madrugada. Naquele momento, os ventos eram muito fortes, mas os discípulos ali não estavam assustados. Eles se assustaram quando viram a Jesus e pensaram ser um fantasma. Ou seja, uma ventania forte nesta região é algo muito comum, mesmo sendo em alta madrugada. Então eles tinham toda esta vivência. Não eram iguais a mim e a muitos de nós aqui, que não pode entrar nem no ferribote, que já começa a ficar mareado. Eles tinham esta vivência com aquele contexto, conheciam muito bem a região, eram dali. E por profissão eram pescadores. Mas aquele temporal que os acometeu tinha grandes proporções, de tal forma que levaram aqueles homens a ficarem desesperados, assustados, clamaram desesperadamente por Jesus, entendendo que estavam à beira da morte. E Jesus dormia tranquilamente, um sono bem descansado, sono pesado, porque em meio a uma tempestade de ventos fortes, em uma embarcação que o vento levava de um lado para outro, com a fúria das águas, ele ainda assim adormecia porque estava muito cansado. Nesta narração, então, eu quero destacar, meus irmãos, para nosso estudo e aprendizado, 4 questões que nós precisamos atentar. Primeiramente é que, apesar de Jesus estar no barco, aquele barco estava sujeito a temporais, e assim aconteceu. Jesus era aquele prometido Filho de Deus, que convocou aqueles discípulos para o seguirem, e pela ação do Espírito Santo, pelo poder das suas palavras, pela sua voz inconfundível de verdadeiro Filho de Deus, aqueles homens foram arrastados a segui-lo. E neste convívio com Jesus, eles puderam observar Jesus efetuando milagres, transformando água em vinho, falando poderosamente à grande multidão e mantendo-as atentas e sedentas, aquelas pessoas que estavam como ovelhas que não têm pastor, admiradas da sua autoridade. Aqueles discípulos estavam convivendo com aquele que pela sua palavra, pelas suas mãos, efetuava milagres, curas maravilhosas.
aquele homem cativante que atraía a atenção de grande número de pessoas. Jesus estava no barco, aquele Jesus que tinha o poder de controlar muitas situações adversas, mas ainda assim aquele barco passou pela tempestade. A vida com Jesus não nos isenta dos temporais, das turbulências da vida humana. Jesus é o Deus Emanuel, Ele está conosco. Mas no mundo teremos aflições. No mundo enfrentaremos situações adversas. Tempestades, fortes ventos que vêm sobre nós inesperadamente, repentinamente, sem mandar aviso, nos pegando de surpresa, nos desarmando, silenciando toda a nossa vivência ou a nossa experiência daquilo que chamamos viver. E somos acometidos pelo inesperado e ficamos perplexos, assustados, à semelhança dos discípulos. A vida do cristão também está sujeita a passar por tempestades no mar. Porque o mar da Galileia está sujeito a essas mudanças climáticas, bem como a nossa vida, da nossa vulnerabilidade, vida da nossa fragilidade humana. Ela está sujeita a ser açoitada pelos ventos fortes das tribulações, sejam elas provocadas pelos homens, pelos nossos próprios erros, ou por fatores que não estão no nosso controle, nem na nossa vontade. Jesus estava ensinando naquele barco, por parábolas, as multidões acompanhavam atentas, mas na hora que aquele barco se retira, embora muitos outros barcos o seguiam, a narrativa se aponta especificamente para aquele barco e fala que ele passou pela tempestade e Jesus estava nele. Que aparente contradição para aqueles que proclamam uma vida de prosperidade, um positivismo cristão em que nós não podemos sofrer nenhum tipo de dano, não podemos passar necessidades porque é pecado, não podemos enfrentar enfermidades porque tem alguma coisa na nossa vida, é infidelidade para com Deus, é falta de fé, porque muitas vezes nós não podemos sofrer perdas, porque somos filho do rei, não somos cauda, mas somos cabeça. Que aparente contradição com aquele barco que conduzia o Senhor da vida, o Rei dos Reis, Jesus, e que passou pela tempestade. E diz aqui o texto, na narrativa de Lucas, que estava correndo o perigo de sossobrar, de afundar, de partir-se ao meio. Meus queridos irmãos, a nossa vida é um navegar sujeito a tempestades no mar. Não estamos isentos dos sofrimentos, das lutas, dos perigos que nos cercam, ainda que Jesus esteja presente na nossa vida, em nosso barco. Precisamos entender isso. Precisamos ensinar e educar o nosso coração a olhar para os desafios que se apresentam à nossa frente, de que estamos sujeitos a qualquer momento a enfrentar esses temporais, estas turbulências. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Marcos, o autor, o escritor deste evangelho, muito provavelmente utilizou o testemunho pessoal de Pedro para fazer a sua escrita. É a fonte primária do evangelho de Marcos. E com certeza, Pedro, com aquele jeito dele, bem sanguíneo, bem avivado e pescador, imagine como ele não trouxe essa narrativa para que Marcos registrasse. Como Pedro não gesticulou, como ele não articulou as suas palavras, como ele não envolveu o autor deste evangelho de forma a ele se transportar para aquele cenário e verem à noite aqueles ventos fortes soprando e assoviando pelos barcos, pelo barco em que Jesus estava, e aquelas ondas não somente se agigantando, mas se arremessando contra o barco, querendo-o partir no meio.
passamos por temporais. E nós sabemos disso, porque certamente na nossa história, sim, na minha e na sua história, podemos olhar para trás e vamos perceber que em muitos momentos os ventos sopraram mais fortes do que nós esperávamos ou podíamos imaginar. Pequenas ou maiores proporções. Quase certo que todos nós já temos passado por essas turbulências e ainda poderemos passar. A vida do cristão, a despeito da presença de Jesus, enfrenta tempestades. Precisamos entender isso. Não podemos ficar iludidos. Jesus falou que assim como o mestre foi perseguido, nós também seríamos perseguidos, que no mundo teríamos aflições, que nós padeceríamos neste mundo, que jaz no maligno, que nós não fazemos mais parte, o nosso coração já não pertence a Ele, mas ainda estamos nele, e suscetíveis a todas as fragilidades da nossa própria humanidade. Em segundo lugar, é que Jesus estava no barco. Jesus estava naquele barco. E diz aqui o texto que ele estava na polpa, dormindo. Em primeiro lugar, o fato desta referência a Jesus, em que o expõe a igualmente a uma humanidade, me permitam dizer assim, tão humana, tão nossa, tão conhecida, tão experimentada, é maravilhosa. Jesus estava naquele barco dormindo. Por que ele dormia? Porque ele estava cansado. O dia fora muito longo e muito cansativo. Jesus se afastou por um instante, pregando, para entrar no barco, a fim de se afastar daquela multidão que o cercava. E todo dia ele ensinando e orientando. E então chega um momento que ele pede para se retirar e vai dormir, porque estava cansado. E o seu sono era pesado, como nós falamos anteriormente. Ele não percebeu a fúria dos ventos, o desespero, o assombro dos discípulos. Jesus dormia porque ele era verdadeiro homem. Verdadeiro homem. E como é importante nós entendermos a doutrina da dupla natureza de Cristo. Jesus é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem, porque ele se fez carne e habitou entre nós, a fim de que, como homem, nos representasse perante a justiça de Deus e pagasse o preço do sacrifício na cruz, morrendo no meu e no seu lugar, a fim de pagar o preço da culpa do pecado que nós mesmos adquirimos diante de Deus, no momento em que resolutamente, decididamente, nos rebelamos contra a sua vontade. Ele se fez homem para passar por todas as provações, para enfrentar todas as dificuldades, todas as vulnerabilidades do homem a quem ele amou. Jesus adormecia porque estava cansado. O Filho de Deus, cansado, sim, o mesmo que teve sede, o que teve fome, o que precisava descansar, aquele que precisou de um jumentinho para adentrar na cidade. Sim, Jesus era homem como nós somos. Ele chorou a tristeza da despedida de alguém muito próximo, de uma pessoa a quem ele tinha muita afeição. Na morte de Lázaro, aquele choro foi sincero, pela dor, pela perda, pelos sentimentos daqueles a quem Jesus amava. Ali estava o verdadeiro homem, derramando as suas lágrimas pelo seu semelhante. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele é poderoso para nos socorrer em todas as coisas em que nós somos tentados, porque ele também foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E se assim, na vida humana, o nosso barco pode enfrentar tempestades, Jesus está também no meio dela. Jesus dormia, verdadeiro homem. Essa doutrina é importantíssima na definição da nossa confissão, naquilo que cremos.
E meus queridos irmãos, eu quero dizer, na culminação perfeita, do sacrifício perfeito, para atender à justiça perfeita de um Deus perfeito, e que escreve a história de maneira perfeita. Legitimou o sacrifício na cruz. Deus procurou dentre os homens um que se colocasse na brecha. Alguém sem pecados e sem defeitos, que pudesse pagar o preço do pecado inocentemente em favor dos culpados. De que maneira? Derramando o seu próprio sangue. A semelhança do cordeiro imaculado que era entregue para o sacrifício, da mesma maneira Deus procurou na humanidade um que pudesse se apresentar sem defeitos, sem máculas. Mas não havia nenhum sequer, nenhum justo, diz a palavra. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. E Paulo fala que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou, assumindo forma de servo e apresentando-se em figura humana. Foi morto, e sendo obediente, foi morto em morte de cruz. Tínhamos que ter um representante legítimo, um homem verdadeiro, que estivesse sujeito à nossa própria humanidade. E assim Cristo veio e se encarnou. A encarnação do Verbo divino como verdadeiro homem. E nesta passagem nós encontramos um relato, mais uma apresentação desse Jesus, homem, dormindo cansado em meio a uma tempestade. Jesus está no barco. Primeiro como verdadeiro homem, como nosso representante legítimo, como alguém que sabe o que é padecer, homem de dores, como um homem que tudo sofreu para socorrer aqueles que passam pelo sofrimento também. Mas nós podemos ainda entender que Jesus está no barco, e assim como ele é o verdadeiro homem, ele é o verdadeiro Deus. Quando ele é acordado pelos gritos desesperados daqueles discípulos, Jesus fica tomando pé da situação e depois rapidamente ele entende, e ele então repreende o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Ele deu ordens àquelas forças da natureza que o homem não podia controlar, mas o Deus Criador de todas as coisas pode, porque Ele é verdadeiro Deus. Por isso que Ele transformou água em vinho, por isso que Ele deu vista aos cegos, por isso que Ele fez os mudos falarem, os surdos ouvirem, por isso que Ele limpou leprosos, por isso que Ele ressuscitou o morto, e por isso que Ele morreu no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é o verdadeiro Deus. E como verdadeiro Deus, Ele não pecou, enfrentou a Satanás, enfrentou aos assédios do homem, da mulher, das lideranças religiosas, dos revolucionários, de todos aqueles que queriam colocá-lo no trono. Mas Jesus veio para cumprir a vontade do seu Pai. E porque Ele era verdadeiro Deus, Ele não cometeu pecado algum. E aqui, mais uma vez, Ele demonstra a sua divindade, ao se levantar com a autoridade de quem pela palavra tudo criou, fazer emudecer e calar, aquietar e sossegar os ventos e a força das águas. O evangelista João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se pela sua palavra e pelo seu poder do nada Ele trouxe todas as coisas à existência, por que não poderia Ele manter esta autoridade de dominar todas as coisas criadas, como Ele ainda continua fazendo? Jesus estava no barco. O verdadeiro homem que dormia cansado, o verdadeiro Deus que se levantou emudecendo as forças bravias da natureza. Jesus estava no barco.
Eu vou deixar a terceira observação sobre este segundo item para o final. Primeiramente, nós vimos, meus queridos irmãos, que a vida do cristão, a despeito da presença de Jesus, não está imune, não está isenta de passar por temporais e pela tempestade. Em segundo lugar, nós observamos que esse texto fala que Jesus estava presente no barco, como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus. Em terceiro lugar, Jesus desperta, repreende o vento, a fúria do mar, e então dirige-se para os seus discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ou em outra tradução possível, por que ainda não tendes fé? Nesse terceiro lugar eu queria falar exatamente sobre isto. Se Jesus está no barco, e isto é fato, por que não temos fé? Por que não descansamos confiados nos seus propósitos e na sua condução? Por que somos tão tímidos? Esta pergunta não deixou de ser uma repreensão para aqueles homens, ainda assustados por tudo o que acontecera, inclusive pelo milagre da bonança que aparecera. Jesus os exorta dizendo: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Nós não sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus? Não entendemos que o cristão não vive pelo que vê, mas pelo que crê? Não depende da circunstância, mas das ordens de Deus? Que não está neste mundo sozinho, abandonado, como ovelha que não tem pastor, muito pelo contrário, foi arrebatado como ovelha para o aprisco do Pai, cujo pastor é Jesus. E que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tendes fé? Não credes ainda? Tantas evidências. Natanael estava debaixo de uma figueira e Jesus aproxima-se e se apresenta. E aí vem a pergunta: pode vir coisa boa de Nazaré? E Jesus fala assim: olha, eu te vi assentado debaixo da figueira. E Natanael fica assim admirado: como é que sabes isso? Olha, você não viu nada ainda. Aqueles que andarem comigo verão o Filho do Homem sendo servido pelos anjos. Verão maravilhas indescritíveis. Aquilo que é impossível ao homem, que contudo é possível a Deus. Vocês verão esses milagres, os seus olhos poderão testemunhar das maravilhas do Deus conosco, do Deus Emanuel, das promessas que se cumprem na plenitude dos tempos, da criança que nasce da virgem, daquele homem que se apresenta como o Senhor e Salvador dos homens. Vocês verão coisas tremendas e maravilhosas, e já estavam vendo. Mas por que ainda permanecem tímidos? Por que ainda não têm fé? Os temporais virão, mas Jesus está no barco. E esta convicção de que Jesus está presente deve nos mover a enfrentar com coragem, com vigor, todas as vicissitudes da vida, enfrentar as tormentas, sossegar o nosso coração àquele que com o poder da sua voz e do seu comando pode trazer o sossego e a bonança, ainda que as tempestades sejam arrebatadoras, porque ainda tendes fé. Jesus está pedindo e exortando que os discípulos aprendam com a história, que os discípulos convivam com os memoriais, que nos fazem lembrar de quem Deus é, o Deus imutável, o Deus que tirou o seu povo da terra do Egito. Todo judeu era educado nesta história, para transmiti-la de geração em geração, os louvores do Senhor, do seu poder e as maravilhas que fez, a fim de que não enganasse o próprio coração com a dureza do pecado, esquecendo-se que serviam ao Deus vivo e verdadeiro,
um Deus de maravilhas, um Deus de milagres. Bastava tão somente crer. Moisés, meu servo, agora é morto. Josué, sê forte e corajoso, porque eu te farei herdar esta terra que sobre juramento prometi aos teus pais. E Josué, você sabe, você e Calebe, porque vocês foram com aqueles espias e lá vocês mesmos viram os gigantes, os Enaquins, que são fortes e poderosos. Os outros que morreram no deserto pela incredulidade se sentiram como gafanhotos, mas vocês vão sobre a minha ordem. Não importa o tamanho dos gigantes, importa com quem você está. Seja forte e corajoso para fazer tudo quanto está nesta palavra, tudo quanto está registrado, tudo aquilo que você precisa aprender de mim e que eu revelei, e aprenda a andar pela fé. E onde você pisar a planta dos seus pés, isso vos será por possessão. Avance pelas fronteiras, enfrente os gigantes, mas caminhe no meu nome. O que foi que deu a Davi aquela coragem, me permitam dizer, louca coragem, de enfrentar um gigante guerreiro filisteu, com as pedras lisas do ribeiro, uma funda de caçador, um adolescente, um juvenil, enfrentar um guerreiro? Fé, porque ele estava lutando em o nome do Senhor Jesus. Você vem contra mim com espadas e lanças, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Em outras palavras, Davi estava assim: quem está comigo aqui é o general supremo, é aquele que governa os exércitos dos céus. Que guerreiro pode contra ele? Eu estou com ele e vou contra ti, e eu vou te levar a tua cabeça como prêmio. E assim se fez. Porque ainda sois tímidos? Porque não tendes fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Onde é que nós exercitamos? Onde é que nós fortalecemos? Onde é que nós nos alimentamos desta fé? Na palavra, naquilo que Deus já fez, entendendo que este Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e que será eternamente. Por que que ainda tendes medo? Por que que ainda não tendes fé? Por que vocês ainda duvidam? Nós podemos passar pelos temporais, ainda que Jesus esteja no barco. Mas devemos nos lembrar que Jesus está no barco. O verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, o nosso Salvador e Redentor. E que nos convoca e que nos exorta a fim de que andemos confiados nele por meio da fé. Que enfrentemos corajosamente todas as barreiras, obstáculos, desafios ou qualquer outra coisa que se interponha à nossa frente. Creia no Senhor, confie nele, o mais ele fará. Porque ainda sois tímidos? A mesma exortação foi dada a Pedro quando convidado a andar por sobre as águas, quando já estava a caminho, observando, sendo chamado a atenção pela força dos ventos, começou a afundar e Jesus o repreende. Por que sois tímidos? Por que não tendes fé? E da mesma maneira, em uma circunstância muito semelhante, Jesus mais uma vez põe à prova a nossa confiança na sua pessoa. Em quarto lugar, diz aqui o texto que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Lucas diz: tudo cessou e veio a bonança. E Mateus também diz que ele repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E o texto diz que aqueles homens ficaram possuídos de grande temor, ficaram cheios de admiração e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Quem é este? Por isso que eu deixei uma última observação sobre Jesus para o final. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que está no barco? Este é Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Aquele que pelo seu poder e pelas suas obras nos apresentou puros, santos e imaculados perante o Deus eterno. Nos garantiu a vida e vida eterna. Nos livrou do juízo. Nos justificou perante nosso Deus para vivermos eternamente. Que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Quem é este que está no seu barco? Quem é este que está na sua vida? Se este é o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, eu quero dizer que pela ordem dele, tudo se fará bonança. Na minha e na sua vida, tudo passará. O mar se aquietará, o vento se calará e tudo se pacificará, porque este que está conosco faz com que o vento e o mar lhe obedeçam, e é este que está no barco. Nós podemos imaginar, meus queridos irmãos, usando esta figura de linguagem, em um grande barco chamado planeta Terra, envolto pelas tempestades e degradações do pecado, açoitado de todos os lados. Mas se levanta o Deus dos deuses que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. E Deus quer dizer que o mar e o vento se aquietaram porque lhe obedeceram. Quanto mais nós, que temos a plena consciência do seu amor, do seu poder, da sua graça, bondade para conosco, à voz do seu comando, não aquietaremos também o nosso coração, em obediência. Meus queridos irmãos, estamos navegando, passando para outra margem. Jesus chegou em Gadara e já foi dando continuidade, porque ao seu encontro veio um endemoniado. Como que dizendo, essa tempestade passou em meio às coisas do nosso dia a dia. A tempestade passou e agora vamos trabalhar. E as tempestades passam na vida do crente dessa maneira mesmo. E temos que dar continuidade à nossa vida. Temos que avançar. Temos que prosseguir. Mas não estamos isentos nem imunes dessas tempestades. Estamos navegando, mas Jesus está no barco. Ele é o Deus Supremo, aquele que virá em glória para buscar a sua igreja, aquele que reina poderosamente, está sentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas pela força do seu poder. Ele está presente. Esta foi a proclamação do Emanuel, Deus conosco. E se Jesus está presente, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que todos se aquietam diante dele? Este é Jesus. Portanto, precisamos ter fé, confiar e depositar a nossa vida, deixar que ele conduza o nosso barco, deixar que ele sossegue e aquiete o nosso coração. E a semelhança dos ventos e do mar, também obedecermos à sua doce e suave voz. Tem uma canção que diz: que doce voz tem, meu Jesus, voz de amor tão terna e bondosa, que enche o coração da consolação que todo crente goza. Jesus está presente em nossas vidas. Aquiete-se, sossegue o coração. O Senhor trará o tempo da bonança. Amém. Vamos nos colocar de pé. E vamos traduzir esse texto em um hino que fala: sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar.
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sossegai.